Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Eu sou a Livinha Vasconcelos e a cada episódio trago convidados com histórias transformadoras, impactantes, que nos fazem refletir sobre o nosso propósito, sobre a nossa vida. Chegamos no dezembro e o dezembro vermelho, que é a conscientização em relação ao HIV, a AIDS. E o meu convidado hoje, ele é mais que especial para mim e para muita gente, viu? Eu conheço ele já tem alguns meses, mas ele já tá na minha fila, sabe? Dos preferidos, ele sabe disso. Que ele é médico referência, infectologista no Ceará, cuida, tem esse momento, ele tem esse acolhimento, tem esse olhar diferenciado e principalmente ele é referência na infectologia, que é o Dr. Ronald Pedrosa. Seja muito bem-vindo. Olá, Livinha. É um prazer estar aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Que é pouco ainda falado. Eu acho que pouco falado não. Eu acho que a sociedade não quer ouvir. Eu acho muito que é por esse lado. Me fala um pouco o que representa o Dezembro Vermelho. Explica pro pessoal de casa que está nos assistindo hoje. Bom, é um prazer estar aqui com você. Esse seu podcast cada vez traz uma inspiração para as pessoas, né? Então, na verdade, a campanha de conscientização relacionada ao HIV, ela tem que ser diariamente, Sim. Tá? Então, embora se comemore no dia 1º de dezembro o Dia Mundial de Combate ao HIV, constantemente são feitas campanhas com o objetivo de evitar que as pessoas adquiram o HIV. Sim. O mês de dezembro é um mês de maior luta e de maior conscientização para que as pessoas tentem, de alguma forma, se sensibilizar e evitar os riscos de contaminação. No meu entendimento, ainda há um certo preconceito em se falar sobre AIDS, em se falar sobre HIV. Sim. Né? Assim, quando você coloca isso e as campanhas publicitárias que foram feitas ao longo dos anos, elas sempre esbarravam em certos preconceitos que incidiam sobre o uso da camisinha, sobre as seringas descartáveis nas pessoas Sim. usuárias de drogas. Então, e a gente teve campanhas publicitárias emblemáticas, que no caso do Braulio, quem não se lembra do Braulio, verdade. meu amigo Braulio. Verdade. E isso teve um problema para as pessoas que têm o nome Braulio. Nós temos um grande infectologista que se chama Braulio, Meu né? Então, Deus. assim, mas existiram campanhas no sentido de conscientização nesse sentido, Sim. mas que esbarram sempre no problema de custo, de afetar, de ofender, de passar por certos conceitos religiosos ou não. Isso. Esse estigma ainda existe bastante, né? Sim. E você vê o quanto isso afeta as pessoas que têm o HIV? Olha, às vezes eu tento colocar, por exemplo, eu vivo em dois universos, né? Sim. Eu trabalho num hospital público, o hospital que é de referência, que é o Hospital São José, e que atende a população carente, né? A população que não tem plano de saúde. Sim. E eu tenho um consultório particular que atende as pessoas que têm plano de saúde ou que podem pagar uma consulta particular. Os universos são distintos, mas os problemas são os mesmos. Então, assim, quando uma pessoa chega para mim, seja no hospital público, seja no consultório privado, falando que descobriu que tem um HIV, o grande receio dessa pessoa é com quem que eu vou poder compartilhar isso, né? Então, assim, ainda existe, de uma forma menor, mas ainda existe, uma dificuldade muito grande de se abordar no seu círculo de amizade ou no seu próprio círculo familiar, quando você tem uma pessoa que tem HIV. Como é que você diz, eu sou HIV, e a pessoa vai te julgar, vai te colocar o teu comportamento como sendo o principal problema sobre isso, né? Então, assim, eu vejo essa discriminação que está relacionada ao desconhecimento como o principal problema que existe nas duas áreas, tanto no serviço público
como no serviço privado. Então, o preconceito é, para mim, o maior de todos os problemas. Eu estava conversando, antes de a gente começar o programa, da minha vivência, que eu estava no interior e aí estava na calçada conversando com uma pessoa que tem HIV. E aí ela... Todo mundo me olhando meio assim, tipo assim, meio estranho, sabe? Por eu estar fazendo aquilo. Eu não sabia que ele tinha. E aí uma senhora disse, vem cá, não fala com ele não. Tu pegou nele, porque eu peguei, eu conversei, eu tava ali com ele, eu tava mais de meia hora conversando. Aí eu, por quê? Ela disse, não, porque ele tem AIDS. Aí eu disse, calma, não é assim. E aí eu fui explicar, mais ou menos, é uma pessoa do interior, que não tem estudo, é uma senhora bem mais idosa. E aí e ela falou assim, ai, não pega? E pode pegar? Você pode abraçar a pessoa? Então a nossa cultura ainda é muito em relação ao preconceito. E você não mesmo. imagina, há 30, 35 anos atrás, quando isso começou, eu me lembro de uma situação que eu vivia, eu cortava o cabelo com um cabeleireiro, que era de fora, e de repente ele sumiu de Fortaleza. E coincidentemente, nessa época eu comecei a frequentar o Hospital São José, era 92 para 93. Nem posso falar isso, porque senão eu vou revelar a minha idade, né? Um garoto. E na época eu era um garoto. E eu estava cruzando a enfermaria e ele me chamou. Ele tinha descoberto que tinha HIV. Sim. E ele trabalhava num salão de cabeleireiro muito famoso aqui em Fortaleza. E a proprietária do salão não queria mais que ele trabalhasse. E ele foi como se, assim, ele ia embora. E dentro, ao embarcar no avião, ele começou a passar mal e ele foi colocado no Hospital São José. Então, para todo mundo, ele tinha realmente ido embora, porque ele estava entrando no avião e ninguém soube que ele tinha descido. E a partir dali, eu tentei, de alguma forma, ajudá-lo, porque aí, quando ele recebeu alta, ele foi para uma casa, a gente ia cortar cabelo na casa dele. Ele montou um salão na sala da casa dele. Então, essa era uma época bem diferente, uma época mais lúdica, você tinha muito menos pacientes. Na época, o São José tinha uma enfermaria com 12 leitos e mais 4 ou 5 leitos, quer dizer, eram 16 leitos para pacientes que tinham HIV para internar. Hoje, o São José, eu acho que o São José deve ter quase todo o hospital ocupado, na sua maioria, com pacientes HIV. 80% dos pacientes do São José são pacientes de HIV. E o universo dos pacientes mudou. Naquela época, e aí a gente volta de novo para o preconceito, né? Era uma doença única e exclusiva, no pensamento das pessoas, dos homens que tinham relação sexual com homens. Então, ela era chamada como a peste gay. Então, quando você tinha um paciente que tinha as características de um paciente HIV emagrecido, como a gente se lembra do Cazuza, do Freddie Mercury, das pessoas famosas que deram a cara à tapa e se mostraram como sendo HIV, essas pessoas eram excluídas da sociedade, elas ficavam com muita dificuldade e tal. E eu atravessei todo esse período, né? Assim, obviamente, os mais antigos, as pessoas que começaram a acompanhar os pacientes, viveram muito mais isso. Mas hoje, existem vários locais de amparo, de auxílio. O grande problema, e aí a gente volta para o preconceito, é esse paciente que você encontra na rua, no interior do estado, que não pode sequer ser acompanhado na cidade que ele mora. Porque senão todo mundo vai saber que ele é HIV. E aí vai o preconceito. Aí ele tem que vir, se deslocar até Fortaleza para esse atendimento. Por sorte, hoje, com as organizações da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal, a gente tem várias unidades de saúde dentro do estado e dentro do próprio município que atendem os pacientes por região, tá? Porque isso, a gente vive também um outro problema, que é a história da violência. Uma pessoa mora numa comunidade que é de uma facção e ele não pode sair para ser atendido em outro lugar, porque ele pertence, ali é comandado por outra facção. Então, isso faz com que ele não tome o remédio de forma adequada, entende? E além disso, as pessoas que moram na rua. Né? Então, a gente tem uma certa quantidade de pessoas que não têm onde morar, que eles moram na rua. Então, como é que essa pessoa vai vigiar o horário que ela toma os remédios, vai se alimentar para poder tomar os remédios, né? São pessoas que, na grande maioria, são dependentes de drogas como o crack, né?
E o crack impede que a pessoa se alimente, perde peso. Aí Sim. é uma bola de neve, é um universo Enorme, né? social gigantesco, É né? verdade. Muita gente não sabe a diferença entre AIDS e HIV. Você podia só tirar essa dúvida? Claro. O vírus é o vírus da imunodeficiência humana, que pela sigla em inglês, HIV, né? Vírus da imunodeficiência humana. A pessoa pode ter o vírus sem apresentar nenhum sintoma relacionado ao vírus. Quando a pessoa começa a desenvolver doenças relacionadas à imunossupressão, porque o que o HIV faz? A gente tem uma célula, que é uma célula de defesa, que é o CD4, e ele tem um receptor que entra o vírus e o vírus destrói esse CD4. Então, com o passar do tempo, a célula CD4, isso nas pessoas sem tratamento, tá? Certo. A célula CD4 atinge o nível em que aparecem as infecções oportunistas. Sapinho na boca, retinite por um vírus específico, toxoplasmose na cabeça, pneumonia por pneumociste carine, pneumociste cerovese, pneumonias por histoplasmose. Então, infecções que caracterizam, tuberculose, Sim. que caracterizam a imunodeficiência, a queda da imunidade. Então, a pessoa com a imunidade baixa, que desenvolve uma doença ou algumas doenças, passam a ter a síndrome da imunodeficiência adquirida Entendi. pelo HIV. Então, o paciente, ele é HIV quando ele tem só o vírus e ele é um paciente que tem AIDS. A gente não usa mais esse termo de aidético, se usava muito o termo aidético de uma forma pejorativa, tá? Demais. Hoje a gente fala só que é um PHVA, que é uma Tá. pessoa vivendo com HIV. Até nas descrições, nos prontuários, porque antigamente a gente botava paciente HIV, a gente não coloca, a gente coloca uma sigla por causa do preconceito, para Demais. facilitar, para ter tudo isso. E essa pessoa que tem só o vírus, ele tem HIV. A pessoa que já tem doenças relacionadas à infecção pelo vírus e pela imunodeficiência, tem AIDS. Isso só tem uma importância de caracterizar quem já é uma pessoa que tem imunodeficiência maior e quem é uma pessoa que tem imunidade controlada. Um paciente que tem HIV apenas e que descobre num exame regular de rotina, ele começando o tratamento, ele vai ter uma excelente qualidade de vida. Ele vai ter uma sobrevida longa. E, obviamente, isso vai estar condicionado ao fato dele usar ou não o medicamento. Tá? Então, assim, se eu tenho diabetes e não trato, eu vou ter uma qualidade de vida ruim. Né? Eu vou ter as complicações, retinopatia diabética, nefropatia diabética, vasculopatia diabética, problema cardiopatia diabética. Então, se eu não trato meu diabetes, eu vou ter uma sobrevida ruim. Se eu não trato o meu HIV, eu vou ter uma sobrevida ruim. Se eu trato, eu vou ter um controle e uma sobrevida semelhante às outras pessoas. E até em relação a pessoas, casais que querem ter filhos e alguém deles tem e o outro não. O outro não, Isso. E existe um trabalho bem antigo que nele se baseia a indicação de acompanhamento das gestantes que são HIVs positivas. Esse trabalho inicial, ele caía o risco de transmissão materno-fetal em 67%. Então, hoje, se eu sou HIV positivo, homem, e caso com uma mulher, e ela é HIV negativo, se eu tomo os remédios de forma adequada e mantenho o meu nível de carga viral indetectável, isso significa que eu não vou transmitir para minha companheira ou companheiro o HIV. Se eu sou uma mulher e tenho HIV positivo e faço o acompanhamento de forma coordenada e mantenho uma carga viral e engravido do meu companheiro, o risco desse bebê nascer com HIV é muito pequeno, mas vai necessitar de um acompanhamento no pós-parto imediato e no pós-parto por 6 meses. Hoje a gente tem vários métodos, né? Que a gente pode falar. Os preservativos, além dos preservativos, o PrEP, a PEP. Me explica um pouquinho sobre essas medicações. Muito bem. E até onde buscá-las também. Perfeito. Existe a indicação inicial, a prevenção. Tá? Então, assim, se eu sou uma pessoa que não tem um parceiro fixo, quando eu for sair para balada, quando eu for sair
em busca de uma relação, eu devo me proteger. Eu devo Por usar favor. preservativo, certo? Mulheres, levem camisinha As também. pessoas que trabalham com o sexo, seja homem, seja Sim. mulher, a turma que sai pra balada, pessoas que não têm um parceiro fixo ou parceira fixa. Quando eu tenho uma exposição, ou seja, saí pra balada, tive uma relação sexual e a camisinha rompeu ou eu não usei o preservativo, eu me expus a um eventual risco, certo? Isso acontece na atividade profissional. Se eu estou fazendo um procedimento num paciente, uma sutura, uma punção e a agulha me fere, certo? Eu me expus, eu tive uma exposição ocupacional ou sexual. Sim. Existe hoje na Secretaria de Saúde, eu só não sei de qual o número do telefone, que você liga e você faz o telepep, certo? Você liga, explica a sua situação e diz, eu tive um acidente pérfuro-cortante. A pessoa te orienta sobre os medicamentos, sobre os exames e te orienta sobre receber os medicamentos. Quando você se acidenta, sexualmente ou ocupacionalmente, você tem 72 horas para buscar o atendimento. Hoje, as medicações são, na grande maioria das vezes, dispensadas apenas no Hospital São José. Sim. Sendo esse o principal atendimento do Hospital São José. Sim. De todos os atendimentos da emergência, seja por mordida de cachorro, que a gente tem muita mordida de Sim, cachorro, verdade. certo, na rua, seja por outras doenças como dengue, zika, chikungunya, tuberculose, os próprios pacientes HIVs em tratamento de forma irregular, o principal atendimento da emergência do Hospital São José continua sendo pós-exposição sexual ou ocupacional. Então, elas vão ao Hospital São José ou fazem o telepep e, a partir daí, eles fazem o uso de uma medicação. É um esquema de medicamento semelhante ao que os pacientes tomam por 28 dias. Certo. E, a partir daí, eles fazem um acompanhamento por 6 meses. E existe a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. Certo. A PrEP, ela é recomendada para pessoas que não têm um parceiro fixo e têm atividade sexual com frequência e não têm uma certa habilidade em uso de preservativo ou não conseguem usar preservativo. E é o uso de uma medicação por um período contínuo. Então, a gente tem a PrEP sob demanda e a PrEP contínua. A PrEP sob demanda é quando eu vou sair para balada. Então, eu vou sair para balada só sexta, sábado, domingo. Então, eu fico tomando remédio de forma frequente naqueles períodos que eu vou um dia antes e nos períodos que eu vou provavelmente ter uma exposição sexual. Essa é a PrEP. Essa é a PrEP Saúde. Essa é a PrEP. Então, a PrEP requer que a pessoa vá ao atendimento médico e a pessoa faça exames com frequência. Só recebe a PrEP quem tem exame de anti-HIV negativo. Entendi. Entendeu? Entretanto, a PrEP, ela protege contra o HIV. Certo. E um dos medicamentos também é um medicamento que contempla prevenção para alguns tipos de algum tipo de hepatite, mas não protege contra sífilis. Certo. Não protege contra gonorreia. Não protege contra hepatite C. Não protege contra outras uretrites. Então, ou outras ISTs. Então, a pessoa que usa PrEP, ela deve usar a PrEP e usar preservativo. Num eventual acidente, o risco dela ter uma uretrite ou uma outra IST é menor e ela já vai estar protegida contra o HIV. Existe um tipo de PrEP que está sendo trabalhado para que seja oferecida, que é uma PrEP injetável. Eu ouvi alguma coisa sobre isso. Isso, é um medicamento que a pessoa toma a cada 2 meses. Então, ela tomaria 7 vezes por ano, porque o primeiro mês ela toma uma lapada hoje e no final do mês ela toma outra lapada. Então, no primeiro mês ela toma 2 vezes e a partir daí, a cada 2 meses. Mas isso tem um custo. Sim. Isso tem um custo. É um medicamento que pode custar em torno de R$28 mil a ano. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu gosto sempre de colocar as coisas dentro de uma balança. Sim. Um preservativo é mais barato, né? Então, assim, você usar R$28 mil ao ano, mas aí você diz, mas e se essa pessoa pegar HIV? Obviamente, o custo dessa pessoa a longo prazo vai ser muito maior. Nos Estados Unidos, se recomenda a PrEP
Porque eles têm um problema muito grande, porque com 14 anos as crianças, os adolescentes já têm atividade sexual. Acho que a gente está chegando nessa média aqui das pessoas começarem a ter atividade sexual mais precoce. Muita gente não sabe disso, né, doutor? Não sabe. Pensa, a pessoa acha que aqui a gente é mais pra frente. Não, acho que a gente cada não. vez mais, principalmente em comunidades, e não só isso, tem situações que a gente escuta dentro das escolas privadas, são absurdas, né? Então, assim, mas cada vez mais a gente tem que levar esse tipo de orientação para as pessoas cada vez mais novas. Com certeza. Entendeu? Isso é muito Então, assim, meus importante. meninos já vão fazer 15 anos e eles têm que entender que isso existe. Sim. Tá? Então, assim, mas a prevenção sempre vai ser o melhor remédio, né? Não é remédio. Sobre o diagnóstico, assim, quem deve fazer o teste? Você indica assim, esse público aqui, eu sei que você falou agora. A gente tem um universo de pessoas que são as pessoas de maior risco, né? Pessoas que não têm um parceiro fixo. Isso. Mas mesmo as pessoas que têm parceiro fixo, tem que chegar para a pessoa e Isso dizer que assim, eu ia ó, o saber. comportamento, né? Porque o parceiro fixo Isso. também tem que ter você como parceiro fixo, né? Então não é. adianta nada eu ser o parceiro fixo e o meu parceiro ou parceira ter outros parceiros, Porque né? você vê hoje em dia uma quantidade muito grande de mulheres idosas com HIV. Sim. Por quê? Explique para as pessoas que estão em casa. O que acontece é que algumas mulheres de idade acima de 60 anos, eu vou colocar 60, mas eu já estou quase chegando nos 60, Tá. então eu estou quase me lascando, né? Sem espalhar. Sem espalhar isso. Elas passaram algum tempo viúvas ou separadas e elas acabam indo para esses bailinhos que tem da terceira idade, em que os companheiros que vão para esses bailinhos, eles passaram a usar os medicamentos que aumentam um pouco a potência e passaram a ter um Sim. apetite sexual maior. Só que, anteriormente, eles tinham um passado que os condena, entendeu? Então, essas pessoas acabam adquirindo HIV com 62, 65 anos. E isso é muito importante porque uma coisa é você pegar um adolescente ou um adulto jovem de 18, 20 anos que descobre o HIV. Essa pessoa vai começar o seu tratamento e vai chegar aos 60, 65, 70 anos. Essa pessoa vai viver a vida toda com HIV, certo? Então, ela vai passar por todos os períodos da vida dela com uma doença não, até tratando, mas com o risco de ter outras doenças. Sim. Outra coisa é você pegar um adulto, uma pessoa idosa da terceira idade que já tem as outras doenças. Pode ser diabético, pode ser hipertenso, pode ser ter problema da tireoide. Camuflar, né? E aí tem que tomar remédio junto desses outros remédios. Então, a quantidade de medicamentos que essa pessoa se torna é muito grande. E até a própria aceitação. Como é que uma pessoa de 65, 70 anos vai chegar para os filhos, vai chegar para os netos e vai dizer, ó, eu peguei HIV porque agora eu resolvi ter relações sexuais sem proteção e acabei pegando HIV. Aí a gente volta para o começo da nossa conversa. O preconceito. Até mulheres casadas também. Sim, Né? sim. Infelizmente, a gente... Né, nossa cultura hoje em dia... essa Mas o modernidade. diagnóstico, ele é feito a partir do momento em que a pessoa procura o serviço para fazer o Então exame. é necessário que todo mundo faça. Assim, eu não diria todo mundo. Sim. Eu diria que se a pessoa tem alguma dúvida sobre a sua sorologia, quando você for fazer seus exames de rotina, você faça. Se você tem um comportamento com um risco maior... eu saio sempre, vou pro Fortal e tal. Ali já tive várias relações, assim. Não é beijo na boca, tá? Sim. Não é isso. É relação sem proteção. Sim. Relação sexual sem proteção. Faça o teste. Então, você tem que ter uma janela. Até para uma eventual situação, porque o que acontece muitas vezes, Liminha, a gente atende um paciente e diz, quando foi a última vez que você fez o anti-HIV? O cara não se lembra quando foi que fez o HIV. Então, tem uma janela aí de 3, 4 anos que ele não faz o HIV. Sendo uma pessoa que tem um comportamento, uma atividade de maior risco. A gente vive fazendo check-up. Isso, Então, por que não custa não nada. acrescentar E existe também o preconceito de realizar o anti-HIV. Meu Entendeu? Deus Você do tem que céu. colocar num papel à parte, que a pessoa não quer. Às vezes é uma pessoa que trabalha numa empresa, e aí o plano de saúde da empresa não quer que ninguém saiba que faz, então você tem que colocar um papel do pedido à parte. Tudo isso a gente volta para a base de tudo, que é o preconceito. Você falou sobre os avanços, né? Que está vindo essa medicação nova. Você vê esse avanço das medicações, do tratamento, do poder da escuta, melhorando as pessoas que estão
que tem HIV? A gente tem um painel, um menu terapêutico dos pacientes HIVs muito grande. Então, hoje, as pessoas tomam uma medicação que causa muito menos efeitos colaterais. Sim. Tá? E assim, obviamente, se a gente for pegar um paciente hoje, 2025, que contraiu HIV em 2000, ele já passou por um universo de um menu de muitos tratamentos. Sim. E ele vai ter, caso em algumas situações ele não tome o remédio de forma adequada, uma resistência ao tratamento. Então você tem que juntar muitas drogas. Sim. Aí vem os efeitos colaterais. A gente tem alguns casos que foram curados do HIV. Sim. Pessoas que adquiriram uma doença hematológica, uma leucemia ou linfoma, e precisaram passar por transplante de medula. E nesse transplante eles foram transplantados com medulas que não poderiam adquirir o HIV. Então essas pessoas foram curadas mesmo, elas não têm mais HIV. E é nisso que se baseia o pensamento de tentativa de cura para o HIV, que é você tentar... Porque o que acontece? Quando eu dou o remédio, eu fico com a carga viral indetectável no sangue. Sim. Mas o vírus fica escondido em certos sítios. Então, o pensamento é você expulsar o vírus desses sítios e dar uma pancada para matar esses vírus que estavam escondidos. Então, dessa forma, você conseguir curar as pessoas. Eu acredito que em mais alguns longos anos, uns 10 ou 20 anos, a gente consiga ter uma situação que a gente consiga ter uma cura ou uma prevenção do HIV com uma vacina, de uma forma mais adequada. Em 1996, 97, eu não vou me lembrar, ou 99, um paciente, ele perguntou, você acha que a gente vai conseguir ter uma cura nos próximos 5 anos? Isso lá em 1996. Eu disse, não acredito. Porque por causa das características desse vírus, porque ele fica escondido. Então, mas a gente já tem curas. Na verdade, ele perguntou sobre vacina. E a vacina também precisa de uma situação, porque quando você se expõe ao vírus, o primeiro receptor, ele está nos órgãos de onde a pessoa se contamina. Se eu faço um sexo anal, se eu adquiro pelo sexo anal, ele vai estar naquelas linfonodos que ficam na região do intestino, próximo à região perianal. Então, era preciso que a gente tivesse ali um medicamento que concentrasse muito grande naquela situação. Nisso se baseia mais ou menos a PEP, que é a pós-exposição, por isso que tem que ser feita até 72 horas. Entendi. Então, naquela época, eu disse, eu não acredito. Ele disse, você é muito pessimista. Eu disse, não, eu trabalho com a realidade, eu não tento criar uma situação que não vai acontecer tão pouco. Mas agora, com esses novos avanços, com essas novas prevenções, com esses tipos de medicações preventivas que você pode dar a cada 2 meses, eu penso que nos próximos 5, 10 ou 15 anos a gente tem alguma coisa de cura. Se Deus quiser, ou então um pouco antes. Ou um pouco antes, mas eu acredito que seja nesse período mesmo, de 5 a 10 anos, e não é que eu seja pessimista. A gente fala muito sobre HIV e o acolhimento, né? Por conta do preconceito. Como a família pode auxiliar, o pessoal do trabalho? A gente tem grupos de apoio, tá? Sim. A gente tem algumas casas de apoio, né? O Grupo Girassol, né? Algumas casas que as pessoas vão procurar um acolhimento. Obviamente, o melhor acolhimento é o acolhimento familiar, né? Então, assim, é interessante as pessoas entenderem como se adquiriu o HIV. Você não adquiriu o HIV comendo no mesmo prato, bebendo no mesmo copo, beijando, usando a mesma cama, deitando usando o mesmo lençol, usando a toalha, o banheiro. Não existe isso, né? Então, a primeira coisa é o entendimento de como se pega o HIV. Estamos falando de HIV. Não estou falando de um paciente que HIV tem tuberculose, pode passar tuberculose para o seu familiar. Estou falando de HIV. Então, a primeira coisa é o entendimento sobre isso. E o melhor acolhimento é a família. Então, a família, da mesma forma como faz um acolhimento de uma pessoa que descobre que tem uma doença oncológica, um câncer de mama, ela tem que acolher o paciente HIV e fazer com que ele tenha toda a condição, acompanhar nas consultas, entender a situação para ela poder perder cada vez mais o preconceito. Você já tem muitos anos nessa estrada dessa luta. Os carocinhos. Me diz um momento assim bem marcante que você presenciou de algum paciente. São muitos anos mesmo. Eu entrei no São José
em agosto de 91. 34 anos atrás. Muitos anos. Então, assim, eu entrei como estudante. E eu vivi muitas situações lá no São José. E era uma época bem legal naquele começo, porque eu ficava muito tempo no hospital, ficava às vezes 36 horas dentro do hospital, dormia no hospital, almoçava no hospital. E tinha um paciente, tinha uma paciente que ela estava internada, e do lado dela tinha uma outra mulher. E ela chegou para essa mulher, a que estava internada, e disse: fulana, se eu morrer, você casa com meu marido. Aí a mulher disse: ok, tá certo. E ela morreu. E essa pessoa casou com o marido dela. Desse casamento, ela engravidou. Sim. E dessa gravidez, ela disse: doutor, eu queria que você fosse padrinho desse menino. E eu sou padrinho desse menino. Meu Deus. E esse menino é uma pessoa fantástica, fabulosa. Hoje ele é advogado, formado. Que massa. E foi uma pessoa que eu pude verdadeiramente influenciar positiva na vida dele. Porque muitas coisas de aprendizado esse rapaz trouxe para mim. Você já entrou num cortiço alguma vez na sua vida? Já. Pronto. Ele morava num cortiço com a mãe dele. E teve uma vez que eu levei ele para minha casa, aniversário do Vini. Ele acho que tinha uns 4, 5 anos. E ele nunca tinha tomado banho de piscina, com 4 ou 5 anos de idade. E eu fui levar ele em casa. E a casa dele era um quarto, mais ou menos do tamanho disso aqui. E quando você entrava, aqui tinha um banheiro, que o chuveiro era em cima de onde você fazia as necessidades. Uma pia que ela lavava os pratos. E ali tinha uma cama única que ela dormia com ele. Tinha 2 latas de leite ninho. E essas latas de leite ninho eram o fogão da casa dela. Meu Deus. Então eu disse: eu preciso ajudar essa pessoa de alguma forma. Porque eu não vou admitir que isso aconteça com esse rapaz. E eu comecei a ajudar da forma que eu podia, que era financeiramente. E quando ela veio a falecer, ele foi morar com uma tia. E eu disse pra tia: eu não tenho como acolher ele na minha casa. Eu tenho muita gente que já tem comigo, né? Mas eu ajudei na formação dele. Então, esse rapaz fez a faculdade, é um garoto fantástico. Formou-se em Direito, já tirou a OAB. E semana passada ele esteve aqui para mostrar o OAB. O OAB dele. O OAB dele. Então, esse rapaz, ele é fantástico. Ele não tem HIV. Era numa época bem difícil, tá? Que na época esse tipo de acolhimento com as famílias e do tratamento era difícil. A mãe e o pai já faleceram e hoje ele já formou a própria família. Então, esse para mim é o marco em que você acolher uma pessoa desse tipo, você pode influenciar a vida dele pro resto da vida. Pode influenciar pro resto da vida. E ele influencia, né? Outras pessoas. Ele influencia outras pessoas. Com certeza. Que lindo. A gente fez algo especial aqui, que é mitos e verdades. Acho que é muito importante falar cada vez mais. Tem muitos estigmas ainda, como o preconceito, contra o capacitismo. A gente também tem em relação a esse olhar, né? HIV e AIDS são a mesma coisa? A gente já falou que não. Não. A pessoa que está indetectável não transmite o HIV? Não. Existe uma frase que eles colocam: HIV indetectável igual a não transmissão. Bacana. Heterossexuais não precisam se preocupar com a Precisam do mesmo jeito. Todo mundo faz relação sem proteção. O teste de HIV só deve ser feito quando há sintomas? Não. A PrEP é só para quem vive com HIV? A PrEP é quando a pessoa vive ou tem risco de contrair o HIV. HIV tem cura? Sim, porque a gente tem alguns casos de cura, mas são menos comuns. Agora a gente tem um quadro super especial, que você já sabe, que é o Pergunta Surpresa.
Vixe, era um envelope. The Oscars go to... Era um envelope já pra deixar o clima meio tenso, né? Existe algum momento na sua vida de infectologista que te fez virar a chave e lutar cada vez mais por esse propósito? Eu acho que isso envolve exatamente no momento em que eu resolvi fazer infectologia. O meu pai, que é coronel, ele tinha um irmão que era gay. Sim. E meu pai é coronel, né? Então você já imaginou que o coronel, embora ele seja uma pessoa, né? Sim. Naquela época, há 35 anos atrás, era muito difícil de você lidar com isso, né? Muito. E essa relação do meu pai com o irmão dele sempre foi uma relação muito difícil. E ele era o irmão mais novo do meu pai. Meu pai vem de uma família de Tauá, uma família difícil, uma família pobre, né? Meu avô era sapateiro, minha avó era professora de Mobral. Esse meu tio, ele era um cara que... Era um tio que trabalhava, na época, na VASP, de comissário de bordo. E ele trazia muitos presentes, porque ele viajava voo internacional para a VASP, ia para o Japão, falava muitas línguas. Esse meu tio descobriu que tinha um HIV. E o coronel, no alto, assim, foi uma das pessoas que mais acolheu esse tio. Nossa. Então, assim, na época eu me lembro que um dos medicamentos que se usava para tratar HIV, você tinha que importar, porque não tinha os medicamentos 91, 92, aqui não tinha medicamento. Eu me lembro com uma das primeiras receitas que eu tive como médico, em 93, eu mandei confeccionar um boletozinho de receita azul, porque você só comprava medicação com receita azul. E o coronel mandava buscar remédio para o irmão dele. E o coronel, em nenhum momento, demonstrou qualquer tipo de preconceito em relação ao irmão dele. Ali, eu resolvi fazer infectologia. Eu resolvi fazer infectologia por causa do HIV. E eu me lembro muito bem quando eu disse, mamãe, eu vou fazer infectologia. Ela disse, meu filho, e a minha cirurgia plástica? O que vai acontecer? Eu disse, não adianta. Eu não nasci para ser cirurgião plástico. Eu nasci para fazer infectologia. E em nenhum momento eu me arrependi dessa escolha que eu fiz. Que lindo. Um tema que eu queria falar bastante, porque a gente está no pós-expirar, trazendo assuntos de inclusão cada vez mais. É um tipo de inclusão, sim. Pessoas com HIV. E aí tem pessoas com HIV com deficiência. Sim. E é mais um tipo de preconceito, porque a sociedade acha que a pessoa com deficiência ela não se sexualiza, ela não pode ter relações sexuais. Isso é pouco dito, pouco falado, eu acho que quase zero. Você tem esse olhar, você vê pessoas com deficiência também com HIV hoje em dia? Existem duas situações distintas. Uma coisa é uma pessoa que já tem um certo grau de deficiência, Sim. com a paralisia infantil, por Isso. alguma outra coisa. Outra situação é o paciente que é HIV e, por conta da imunossupressão, tem uma doença que causa a imunodeficiência. Sim. Então, assim, eu tenho muitos pacientes. Então, eu tenho muitos pacientes com vários graus de imunodeficiência. Eu tenho uma paciente que ela tem movimentos incontroláveis, e eu achei interessante, ela já é uma senhora, já deve ter mais de 70 anos hoje, e um dia, e ela não para, a mão dela não para, Sim. e ela sempre vai na consulta com a irmã, que cuida dela até hoje, e aí ela um dia estava na recepção, eu passei, ela tinha arrumado um paquera na recepção. Eles acabam tendo pessoas, porque eles podem falar sobre o problema. É verdade. E eu disse, rapaz, tá namorando, né? E ela não parava o movimento. Sim. E a mãozinha dele grudada na mão dela, e ela se mexendo. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade, o que importa ali para eles é o companheirismo. Sim. Apesar de você ter me perguntado sobre a sensualidade, a sexualidade, mesmo com todas as dificuldades, eles continuam interagindo e continuam tendo as suas relações. Eu tenho parceiros que são discordantes, marido e mulher, homem que é HIV, mulher que é HIV negativo, e eles continuam tendo vida sexual normalmente. Então, assim, a gente vê muito isso. a gente tem que
se a pessoa faz o tratamento de forma Sim. correta, não há riscos. Porque tem esse estigma da gente achar que a gente não pode ter relação sexual, Uhum. que a gente não precisa, que não pode, não precisa ter. Existem muitas pessoas com deficiência que sofrem violência, né? Uhum. Pela deficiência, acabam sendo recebido o HIV. E como isso deve ser mais olhado, né? Por esse olhar. Na emergência, por várias oportunidades, a gente atende pacientes que têm certos distúrbios mentais, que ficam nesses hospitais psiquiátricos, Isso. nesses casas de apoio ao paciente psiquiátrico, e elas sofrem abuso sexual e vão fazer Exatamente. prevenção. Então é muito difícil você explicar, né, Isso. sobre isso para a pessoa. Elas geralmente vão com alguém acompanhando. A gente tem o último quadro aqui que se chama Trio Inspira. Posso começar? Pode? Quem te inspirou? Acho que você acabou de responder. É o não coronel. Não, quem me inspirou em Coronel. tudo foi o coronel. Coronel, Me inspirou né? sempre. foi? O coronel me ensinou tudo. O coronel me ensinou a jogar bola, embora ele não fosse um bom jogador. O coronel me ensinou a disciplina do estudo e do trabalho. O coronel me ensinou tudo. Quem você quer inspirar? Os meninos. O Vini, o Matheus, o Davi e o Benjamin. Com certeza, né? O Vinhão querido. Minha duplinha. Mas eu tenho 4 queridos, então eu não posso ter só o Vini como querido, Porque né? o Vinho tá aqui, ó. É, o Vini tá mais perto aqui. Quem você quer que eu traga aqui com história inspiradora também? Quem o quê? Que você quer que eu traga aqui com história inspiradora que nem a sua? Eu acho que o Thiago. Que a Thiago, gente né? conversou. Que a gente conversou, né? Eu acho que o Thiago... O Thiago, eu tenho um carinho pelo Thiago como se fosse meu filho. Eu sou muito amigo do pai e da mãe, eles são meus padrinhos de casamento. E o Thiago é uma inspiração, porque o Demais. Thiago faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Pelo jeito que eu vi, ele faz até Ele demais. faz qualquer coisa. Acho que hoje foi um momento muito esclarecedor. A gente tirou muita dúvida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Sinta-se em casa. Você sempre será bem-vindo aqui Obrigado. ao nosso podcast. É muito bom ter esse olhar acolhedor, informativo, sabe? O poder da escuta é muito importante que você consiga inspirar, todo mundo que está nos assistindo, alguém consiga se inspirar nessa história desse jovem doutor, porque a gente tem que ter mais esse olhar. Temos que falar mais sobre, né? Cada vez que a gente fala mais cedo é mais importante, né? Ter uma qualidade de vida, tirar esses estigmas, esse preconceito todo que tem. Obrigado. Eu que agradeço, Livinha. Parabéns pelo quadro. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Se gostou, compartilhe e envia. Esse podcast foi muito bom e muito importante para todo mundo. Então vai enviando aí para todo mundo. Então espero até o próximo programa. Tchau, tchau.